Muito bom. Eu queria já dizer que nesse período de louvor, nós estávamos orando, e o Senhor mostrava que Ele está ministrando cura em várias pessoas que estão nos assistindo. Ele mostrava expelindo caroços no seio. Você que tem caroço aí no seio, pode apalpar que não vai ter mais, porque o Senhor limpou. O Senhor mostrava curando intestinos, pólipos intestinais, também síndrome do intestino irritável. Às vezes você come alguma coisa, uma comida mais forte, mais gordurosa, você tem que correr para o banheiro. O Senhor está te curando nesta noite disso daí. O Senhor está repreendendo em nome de Jesus, porque o nome dele é Jeová Rafá, é o Deus que sara, Ele é a cura. Aleluia. Aleluias. O Senhor me mostrava também Ele curando coluna, como se Ele estivesse extraindo um cisto da base da coluna e tirando uma dor que você muitas vezes não consegue ficar muito tempo sentado, deitado também de costas, tem que sempre mudar de posição. Receba a cura aí em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba a virtude do Senhor, receba a ministração do Senhor Jesus Cristo, porque, queridos, onde Jesus passa, o milagre acontece. Aonde Jesus chega, nada fica da mesma forma. Então, receba em nome de Jesus. Se você foi ministrado aí pela cura, dá aqui um glória aqui, vai colocando e testificando daquilo que Cristo tem feito nas nossas vidas. Aleluias, em nome dele. Eu queria falar nesta noite algo que Deus tem ministrado a respeito de eternidade. Nós estamos vivendo uma crise muito grande, uma crise muito forte agora com a saída do Sérgio Moro, uma conturbação social muito grande, ninguém se entende, as pessoas elas se polarizando, se degladiando por ideologias, idolatrando pessoas, e havendo uma confusão geral. E aí eu me lembro daquilo que aconteceu na Torre de Babel, que Deus foi lá e confundiu a língua de todos e ninguém mais se entendia. E nós temos visto, aqui no povo brasileiro, uma confusão total em relação a todos esses acontecimentos. E aí nós temos visto pessoas, crentes, se desanimando, pessoas que estão esfriando na sua fé. Mas a palavra que Deus traz para mim e para você é que nós temos que olhar para as coisas que são eternas, querido, e nos preparar para nós adentrarmos na eternidade, mas com o Senhor, na glória do Senhor, no gozo do Senhor, e não passar a eternidade no inferno, não passar a eternidade naquilo que não é verdadeiro pão. Nós precisamos urgentemente voltarmos para Cristo. Jesus Cristo, em certo momento, instruindo os discípulos, Ele disse assim para eles: olha, não se turbe o vosso coração. Aleluia. Nós temos olhado, vendo muitos corações turbados. O que é turbação? É desânimo, fraquejamento, angústia. E Jesus fala para mim e para você nessa noite: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e eu estou indo preparar-vos lugar. Aleluia. E Jesus está falando da morada eterna que nós vamos ter com Ele. Eu estou indo preparar-vos lugar. Ele já preparou o lugar, porque lá em Efésios, no capítulo 1, Jesus fala que Ele nos abençoou com todas as bênçãos celestiais. E aí no capítulo 2 ele fala que nós estamos assentados com Ele nos celestiais. Então nós precisamos começar a entender e a voltar a nossa mente, voltar a nossa visão, voltar os nossos sentidos para aquilo que é eterno, porque é onde nós vamos passar a eternidade. Aleluias. Eu quero convidar você a meditar sobre isso. Quando nós pensamos em dimensão de eternidade, o que acontece? As tribulações, as dificuldades, elas tendem a zero, porque nós sabemos que tudo isso daqui vai passar, tudo isso daqui é passageiro. Tinha uma música que falava, uma nuvem passageira, ela vai passar. Por isso que Jesus Cristo falou: não se turbe o vosso coração. E aí o Senhor Jesus Cristo continua ensinando, e aí Ele fala: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade,
e eu sou a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, em meio a toda essa loucura, irmãos, em meio a toda essa diversidade de pensamentos, em meio a toda essa diversidade de ideologias, de vãs filosofias, Jesus está falando para mim e para você: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, entre por Cristo, olhe para Cristo, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também nele. Aleluias. Não deixe, querido, que essas notícias, as más notícias te atemorizem, porque nós não somos deste mundo, a nossa pátria é celestial, queridos. Nós estamos aqui como embaixadores, como uma missão do nosso Senhor Jesus Cristo, como soldados dele aqui nessa terra, para poder levar a palavra de libertação, para poder levar a libertação a outros que precisam, que necessitam, para poder passar a vida eterna com ele. Muitas vezes é desgastante, é penoso, gera aflição, gera angústia, mas quando você entra na dimensão da eternidade, quando você fecha a porta do seu quarto, se coloca na presença do Senhor, quando você busca o Senhor e você começa a vislumbrar a eternidade, os portais celestiais, os palácios eternos, aí você se anima, aí você fala: puxa, é glorioso, é maravilhoso, então vale a pena eu servir a Cristo, vale a pena eu continuar pelo caminho. Então, queridos, continue, não pare, não se desanime, não se atemorize. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 24. Salmo de número 24. Deixa eu colocar o óculos aqui. Não ri não. É todo mundo dando risada, não sei porquê. O pessoal pergunta: ah, pastor, se apagar a luz, o senhor enxerga? Não sei porquê essa pergunta. Aí a outra vem e fala: ah, pessoas mais velhas têm dificuldade de enxergar, então, né, fica difícil. Puxa vida. É. Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem entrará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Aleluias! Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Aleluias. Quando nós falamos de eternidade, nós não temos como deixar de falar a respeito do tabernáculo, que foi aquilo que o Senhor mostrou para Moisés e falou para Moisés representar e materializar aqui na terra. O tabernáculo celestial representado aqui na terra como a presença de Deus no meio do povo, e era para ser dentro do povo, mas por Cristo Jesus agora é dentro de mim e de você, porque o Espírito dele habita em nós. Então o tabernáculo ele foi feito, queridos, para manifestar a glória do Senhor aqui nesta terra. E aí havia o tabernáculo, nós já tivemos a oportunidade de falar a respeito dele, mas eu queria falar mais um pouquinho sobre isso. E aí Deus ele deu as instruções de como que haveria de ser a disposição das 12 tribos ao redor do tabernáculo. E ao redor das 12 tribos havia o deserto, havia o mundo. E hoje não é diferente, queridos. Hoje, Cristo, através da minha e da sua vida, Ele manifesta a sua glória no mundo. Ele manifesta os seus milagres, Ele manifesta o seu poder por meio da igreja. Ele continua operando. E aí em volta de Cristo,
Existem, queridos, as religiosidades, existem as tribos, que muitas vezes já ouviram falar de Jesus, tem um conceito histórico, tem um conhecimento histórico e intelectual de quem é Cristo, ou do que seja o tabernáculo de Deus aqui na terra. E tem aqueles que estão ao redor das tribos, que já ouviu falar assim, de longe, mas pouco se importa, não está nem aí, vive a sua vida como a vida o leva, vive do jeito que lhe interessa, de acordo com o seu ventre, de acordo com os seus desejos, de acordo com as suas concupiscências, de acordo com a soberba, de acordo com a sua vaidade, pouco se importando que existe um tabernáculo no meio, que é um meio para que eu me salve, para que eu tenha a comunhão com Deus. E aí não é à toa que Jesus Cristo, como eu falei agora há pouco, instruindo os discípulos, falou: eu sou o caminho. Aleluia. Porque Cristo é aquele que tabernaculou no nosso meio, está lá escrito em João, aquele que habitou no nosso meio, ele se fez carne, habitou no meio dos homens, para poder ser a porta da salvação, a porta das ovelhas, o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que iria para a cruz do Calvário sem ter culpa alguma, mas indo para receber a justiça no meu e no seu lugar, aonde ele recebeu todo o pecado do passado, do presente e do futuro, aonde ele se entregou, aquele que não poderia ver a morte porque não tinha pecado, porque o salário do pecado é a morte, então aquele que não peca não passa pela morte, mas aquele, queridos, que não tinha pecado, ele enfrentou a morte, ele se deu por mim e por você, para pagar o preço, o salário do pecado, para que eu e você tivéssemos vida, e vida em abundância. E aí aquele que não poderia ver a morte, ele vê a morte, ele paga o preço, e ao terceiro dia ele ressuscita. E eu quero dizer para você que esse tabernáculo está vivo, como eu falei. Cristo é o que tabernaculou. A importância de Cristo, o que ele fez, separou o antes e o depois. A história antes de Cristo e depois de Cristo. Eu quero dizer para você que Jesus Cristo não foi um mero humanista, um homem bom, ele era o homem perfeito, a perfeição humana. Jesus Cristo era a expressão máxima da divindade de Deus aqui na terra, porque o homem não pode salvar a si mesmo, nós precisamos de Deus para nos salvar. Então em Cristo se resume a justiça de Deus e se resume todo o seu amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E no seu Filho que ele deu por mim, ele aplicou a sua justiça no meu e no seu lugar. Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Então a justiça é aplicada no Filho, mostrando o tamanho do amor do Pai para comigo e para com você. Por isso que Jesus falou: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, eu estou indo preparar-vos lugar. Por isso que nós temos que falar dos portais eternos, das portas que nos dão acesso à eternidade. E Jesus é a porta das ovelhas, Jesus é a porta por qual eu devo entrar e que vai me dar acesso aos pastos verdejantes. Salmo 23 ele fala: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em pastos verdes, guia-me mansamente nas águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. É Ele. E a porta, queridos, quando você chega no tabernáculo, ele tinha, a cerca feita de tecidos, e ali dentro havia o pátio exterior, e depois havia o lugar santo, o santíssimo e o lugar santo, que era a tenda propriamente dita. Agora, para você entrar dentro do tabernáculo, no pátio exterior, você passava por uma porta, e essa porta se chamava o caminho. Aleluia. Por isso que Jesus Cristo é o caminho. Você quer entrar? Ele é o caminho. E quando a gente entra, quando nós entendemos que Cristo não é só algo histórico, não é só algo intelectual, não é só algo filosófico, é algo espiritual, é algo eterno, é o Salvador do mundo, é o meu Salvador, é aquele que vai restaurar todas as coisas, aí eu quero conhecer aquele que me salva, porque eu preciso desesperadamente de salvação, eu necessito. Todos buscam a paz que o mundo não pode te dar. Olha só como o mundo está. A paz que muitas pessoas acham que o dinheiro compra, mas não compra. Só Ele que dá paz. Aí eu quero entrar, e quando eu entro ali no tabernáculo, quando a gente
as pessoas entravam no tabernáculo para levar os seus sacrifícios, eles se deparavam com o altar do sacrifício, aonde os animais eles eram queimados. Então a primeira coisa que eu me deparo quando eu entro, quando eu conheço a Cristo, não é conceitos e ideias de um evangelho fácil que muitas vezes é apresentado para você. Porque Jesus ele disse: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Então a primeira coisa que eu tenho quando eu passo por Cristo é o sacrifício que Ele fez por mim. E não há, meu irmão, como eu seguir a Cristo se eu não tomar e estar sob a missão que Ele me encarregar. E tomar a cruz não é fácil. Carregar uma cruz não é fácil. E quando Jesus fala negue-se a si mesmo, Ele está dizendo, tire a sua visão, não é mais a sua visão, é a minha visão. Não é mais o seu conceito, é o meu conceito. Não é mais o seu entendimento, é o meu entendimento. Negar a si mesmo é você deixar de enxergar ou de satisfazer aquilo que você acha que é adequado para fazer aquilo que é a vontade do Senhor. Mas não fica só na cruz. A cruz é o lugar de salvação, é o lugar onde os meus pecados foram pagos e a justiça foi feita. E aí, a morte substitutiva de Cristo me dá acesso ao Pai. Mas o Senhor, Ele quer que nós caminhemos e adentremos para que, mesmo vivendo aqui nesta terra, nós temos a percepção e a visão total daquilo que é a eternidade com Ele. Se você quiser ficar somente no sacrifício, você pode ficar. Você vai ser salvo, e a salvação é de graça, meu irmão. Salvação não precisa pagar, salvação não é feita por meio de indulgências. A salvação não é pelo teu mérito, não é por boa obra que você faz, não é porque você esmola, não é porque você tem um bom coração, a salvação é por Cristo. Mas depois que você é salvo, você faz todas essas coisas para manifestar o reino e a justiça do reino. Porque não dá para falar que eu sou cristão se eu não exerço a justiça do reino, se eu não faço uma boa obra, se eu não supro a necessidade daquele que me cerca e está passando por dificuldade. Mas as pessoas invertem as coisas. Mas o Senhor, Ele fala para mim e para você, que Ele tem muito mais para nos mostrar, Ele tem muito mais para fazer com que nós acessemos os portais da eternidade. O ladrão, queridos, quando estava lá na cruz, do lado de Cristo, um deles blasfemava de Jesus, fazia chacota de Cristo. Mas você não é o Salvador? Então, salva-te a ti mesmo e tira a gente também daqui. Aí o outro ladrão, entendendo de que quem era Cristo, a porta da eternidade, a porta da salvação, repreende o seu comparsa, falando, olha, nós estamos aqui porque merecemos, esse homem ele é justo, nada fez. E ele se volta para Cristo e fala, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Aleluia. E Jesus olha para ele e fala, hoje mesmo estará comigo no paraíso. O que o ladrão fez para merecer a salvação? Nada. Que obra que ele tinha para merecer a salvação? Nenhuma. Mas o que lhe deu a salvação? Olha, aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, entender que Ele é o Salvador, entender que Ele é o caminho, Ele é a porta de acesso para o céu, Ele é a porta de acesso para a eternidade com Deus. E aí quando nós entendemos isso, e o ladrão entendeu, aquele sofrimento que ele estava passando, já não era nada em comparação à eternidade que ele ia viver no gozo eterno com Cristo. E é isso que eu e você nós temos que entender, não deixar com que essas coisas que estão acontecendo afetem o teu humor, afetem a tua fé, afetem a tua adoração, afetem o teu louvor. Nós temos que levantar e olhar para Jesus. E aí depois que nós vamos caminhando ali dentro do tabernáculo, depois do altar de sacrifício, você tem a pia com a água que representa a palavra. Meu irmão, quando você tem o acesso em Cristo, Ele disponibiliza para mim a palavra, e a palavra, ela vai nos revelar a glória do Senhor, ela vai nos revelar os segredos da eternidade, Ele vai nos revelar as coisas grandiosas que tem lá no céu,
Ele vai nos capacitar a trazer aquilo que está lá, as bênçãos que já foram determinadas para mim e para você, manifestar aqui na terra. A palavra de Deus vai nos ajudar a encontrar o propósito que Deus tem para mim aqui na terra, para eu fazer e cumprir aquilo para o qual Ele me fez. E aí a palavra de Deus ela vai falando a respeito disso. Mas o Senhor Ele quer que você vá além, que você entre dentro do tabernáculo. Então veja, não é para você ficar externamente às tribos. O que está acontecendo? O Senhor chama para nos achegar. Não dá para a gente não lembrar das multidões que seguiam a Cristo. Muitos seguiam em busca de pão, em busca de uma cura, em busca de algo que era momentâneo, mas não entendendo a questão da eternidade. E aí aquelas multidões, elas se satisfaziam e depois iam embora. Mas aqueles que se aproximavam mais de Cristo iam o conhecendo mais. E aí nós nos restringimos aos 12, que conheciam a Cristo, porque andavam com Ele, estavam vendo os milagres, estavam sendo ensinados por Ele, estavam vendo a dimensão da eternidade. Teve o episódio da transfiguração, onde apareceu ali Moisés, Cristo e depois Elias. Então eles começam, irmãos, a ver o vislumbre daquilo que é, e sempre será, e que o Senhor nos oferece através do seu sacrifício vicário na cruz. E Ele convida para mim e para você mergulharmos na palavra, porque quando eu mergulho na palavra, eu posso adentrar mais um pouquinho dentro do tabernáculo. Aí eu vou entrar no lugar santo, e no lugar santo tem a menorá. Estava falando para o pastor Manuel Carlos, como eu gosto desse utensílio, como esse utensílio fala comigo, como Deus revela coisas através da menorá. Aí você tem a menorá, você tem a mesa com os 12 pães, multifacetados, os pães da proposição, que representam as 12 tribos. E aí você mais um pouquinho na frente, você tem o altar do incensário. Nós já falamos o que é o altar do incensário, que representa ali as nossas orações que são elevadas aos céus. E aí o Senhor nos convida para chegar mais, para entrar mais. E olha só que maravilhoso. Ele fala assim, ó, no verso 6: esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. O Rei da Glória nos dá acesso às entradas eternas. Então eu entrei pelo caminho, saí do pátio, entrei na tenda, e aí na entrada da tenda, ela tinha 5 colunas, e essas 5 colunas é como se fossem os 5 ministérios nos revelando aquilo que é Deus. O apostolado, o profeta, o pastor, o evangelista e o mestre. E aí nós entramos e começamos a entender o que significa a menorá, o que significa a mesa dos pães, o incensário. Mas o Senhor Ele quer nos dar mais. E aí nós temos o véu que está rasgado, que foi rasgado pelo corpo de Cristo. E ali, entre o véu, depois do véu, a arca da aliança, a presença de Deus no meio do povo, a presença do Santíssimo ali no meio do povo. Aleluia. E aí nós temos 4 colunas que seguravam o véu. Essas 4 colunas, os 4 evangelhos que revelam a Cristo, que revelam aquele que nos dá acesso ao trono do Pai, aquele que nos dá acesso ao trono da graça, ao trono do Cordeiro. Irmãos, isso é maravilhoso, isso é tremendo. E isso nós vamos passando as portas, os portais, através e guiado pelo Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, o Senhor forte e poderoso. Ele é o Rei da Glória. Quem subirá ao monte do Senhor? No versículo 1 e no versículo 2, o Senhor Ele fala daquilo que Ele fez, da terra. Olha, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo é do Senhor, tudo continua do Senhor, nada mudou. Porque Ele afundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Aí de repente o Senhor sai daqui, dessa coisa que é o natural, e aí Ele começa a nos mostrar e falar assim, ó, eu quero levar vocês no sobrenatural. Eu quero levar vocês aonde é a origem, de onde vocês vieram. Eu quero mostrar isso. E aí Ele fala assim, quem vai subir então ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Quando você entra dentro do tabernáculo, o local onde estava a menorá, a mesa dos pães e o incensário, chama-se lugar santo. Então veja que o Senhor Ele nos convida
a permanecer nesse lugar santo. A permanecer neste lugar santo. Eu preciso permanecer. Mas não só permanecer, Ele me convida também a subir ao monte do Senhor. Aleluia. Que é o lugar santíssimo, aonde está o trono. O véu está rasgado, mas não é todo mundo que quer entrar na presença, não é todo mundo que quer subir, porque para subir o monte é preciso esforço. Você vai se elevar um pouco mais. Nós tivemos a oportunidade de orar lá no Monte Sabó, meu irmão, para subir naquele monte ali, haja perna, haja joelho, é alto, demanda esforço, é difícil para chegar, tem poeira, tem pedras soltas, demanda esforço muscular, demanda força de vontade, mas a hora que você chega no topo, que coisa maravilhosa, aleluia. Mas é preciso subir ao monte, eu tenho que subir ao monte santo do Senhor. Então veja, eu tenho que sair, se eu estou além das tribos, eu tenho que vir, passar pelas tribos, ir além das multidões, entrar no lugar, no tabernáculo, passar pelo altar de sacrifício, passar pela pia, me lavar na palavra, entrar no lugar santíssimo e ali permanecer, porque ali eu vou ter revelações muito maiores e muito mais profundas daquilo que o Senhor é. Aleluia. E aí Jesus ele fala assim para mim, o salmista ele fala assim para nós, olha, quem que pode permanecer no lugar santo? Quem tem as mãos limpas e é puro de coração. Aí é a pergunta que eu e você temos que fazer, minhas mãos estão limpas? Meu coração está puro? Porque eu não posso permanecer no lugar santo sem mãos limpas. Eu não posso permanecer no lugar santo se o meu coração não for um coração puro. Coração, nós estamos falando de mente. Coração, nós estamos falando do nosso espírito direcionando e conduzindo e segurando os nossos instintos, para que eles não se desequilibrem. Então eu tenho um coração puro. Como está minha mente? Os meus pensamentos? Como está a minha atitude com relação a Deus? São perguntas que nós temos que fazer, porque para nós entrarmos naquilo que o Senhor quer, nos mistérios que o Senhor quer fazer para nós, eu preciso ter esse tipo de postura, mãos limpas e coração puro. O Senhor conhece o coração, Ele sabe, e Ele fala, eu preciso ter um coração sincero diante dEle. E pastor, para acessar o lugar santíssimo, o monte, o esforço é maior. Para eu chegar no monte, querido, eu preciso não só me abster de algumas coisas, mas eu preciso ter atitudes de praticar a lei de Sião, de praticar aquilo que Jesus nos ensinou ali em Mateus 5, 6 e 7, o Sermão do Monte, que muitos acham que fica só ali nas bem-aventuranças. Não, o Sermão do Monte vai até o final do capítulo 7 de Mateus, porque aí Jesus ele faz uma conexão entre o Monte Santo do Senhor e o homem prudente que fez a sua casa na rocha. E quando nós pegamos a palavra rocha, nós estamos falando de pedra grande, pedra que se destaca, penhasco, pedra que se sobressai. Então, meu irmão, para eu subir no monte do Senhor, estar fincado na rocha, ser um homem prudente, que quando vier toda a conturbação, vier os ventos, vier a tempestade, eu estar firmado, eu preciso, querido, praticar a lei de Sião. E aí você faz aqui o retrocesso do final do capítulo 7 de Mateus, vai voltando até o início do 5, onde Jesus ele começa a falar, bem-aventurado, mais do que feliz, são os mansos, porque herdarão a terra. Aleluias. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aleluias. Então Jesus ele vai consolando os nossos corações em meio a esse mundo de tribulação e de dificuldade. E aí depois ele vai falando, olha, para você sair e entrar mais a fundo, conhecer mais os palácios celestiais, você tem que passar por aquilo que eu já deixei aberto, porque o meu corpo ele foi partido, e o véu se rasgou de cima a baixo, e o caminho está liberado para você subir o monte do Senhor. Então suba.
Então você não vai fazer apenas, queridos, abstenções, como a palavra de Deus fala lá em Gálatas, para eu não andar na obra da carne, então eu tenho que me abster de prostituição, da impureza, da lascívia, da idolatria, da feitiçaria. Meu irmão, a gente vê muito crente idolatrando personagens, idolatrando figuras políticas, idolatrando figuras de show. E Deus está falando aqui, olha, longe de vós a idolatria, porque a idolatria te tira da permanência num lugar santo. Então você tem que se abster dessas coisas. Inimizade entre cristão se batendo, brigando por causa, meu irmão, de ideologias que não levam para o céu e tampouco se parece com aquilo que Deus nos ensinou e está nos ensinando. Ideologias, irmãos, que condenam e que são contrárias aos princípios bíblicos de vida, de salvação, de família, da figura que Deus ele proporcionou de homem e de mulher. E aí crentes se degladiando, formando inimizades, porfiando, disputando, falando, eu avisei, eu não falei? Parece que torcendo para que as coisas não deem certo, torcendo para que não dê certo somente para justificar a sua opinião, para dizer que eu estava certo. Meu irmão, isso não existe no reino de Deus, e para eu ficar no lugar santo, eu preciso me abster dessas coisas. Eu preciso parar com isso, de emular. O que é emular? De concorrer, de disputar. Meu irmão, não tem disputa no reino de Deus. Todos nós trabalhamos para um único Senhor, o Senhor da guerra, o Senhor dos exércitos. Aleluias, aleluias. Tirar a ira, de ver cristão falando palavrão, se irando, fazendo pelejas, entrando em dissensões, em heresias, por causa de ideologias, por causa de filosofias, e todos esses que proporcionaram e colocaram essas ideologias estão mortos, e suas ideologias também estão mortas, porque mostraram que não deu certo. Olha o socialismo russo, olha a China, olha a Coreia do Norte, meu irmão, o ditador morreu, e agora? Então nós precisamos entender e viver por aquilo que nós acreditamos que é a palavra de Deus, e afastar todas essas coisas, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes. Quem pratica não é do reino, não entrará no reino, não passará nos portais eternos. Então nós precisamos, urgentemente, praticar aquilo que agrada ao Senhor, e praticar as leis de Sião, do Monte Sião, aquilo que Jesus nos ensinou no Sermão do Monte. O que tem que haver no nosso meio? Gozo, aleluias, satisfação, plenitude, paz. Jesus falou, a paz que eu deixo não é a que o mundo conhece, a minha paz é uma paz diferente, ela é de dentro para fora, é o shalom, é a completude, é algo que independe de circunstância, independe de meio político, independe de economia, é algo que você simplesmente tem porque Cristo te deu, porque é Ele que deixou. A benignidade, a bondade, a fé, mansidão e a temperança. Hoje nós não estamos vendo mais benignidade, nem mansidão e nem temperança. As pessoas por qualquer coisa, elas estão se atacando, elas estão se degladiando, elas estão se maltratando, elas estão se xingando. Mas o Senhor, Ele faz o convite para que eu vá além, suba ao monte, entre na presença do Altíssimo, aleluias, pratique a lei do reino, e aí nós vamos ver coisas gloriosas, e aí nós vamos adentrar a eternidade. E aí nós vemos que para nós subirmos ao reino, ao monte do Senhor, praticando a lei de Sião, que é não entregar a sua alma aos seus desejos e às suas concupiscências dos olhos, da carne e da soberba, a soberba da vida. E aí nós vamos lá para 1 João 2, 15 e 17, que ele fala assim, o apóstolo João, olha, não amar o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, ou seja, o desejo da tua carne, desenfreado para satisfazer os seus instintos,
para matar, para adulterar, para furtar, para fornicar, para idolatrar. Aí ele fala assim, olha, a concupiscência dos olhos, você olha e inveja, você olha, você cobiça, aí você quer, olha, concorrer porque aquilo, o carro, a casa, a profissão, o status, para com isso. Se nós obedecermos o Senhor, Ele vai nos abençoar. E ele continua dizendo, o apóstolo João, olha, não procede do Pai, mas do mundo, porque essas coisas que geram e nos fazem andar na carne. Ora, o mundo passa, tudo isso vai passar, bem como a sua concupiscência, ou seja, os desejos, as vaidades. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Aleluia. Então, o que Deus está falando para nós, onde você quer passar a eternidade, mas não só onde você quer passar a eternidade, o Senhor já nos proporciona a viver as coisas do reino, a eternidade aqui na terra. Basta com que eu me esforce e busque entrar na presença dEle. E nós precisamos administrar, querido, o que nós estamos fazendo aqui no hoje, o tempo que nós estamos aqui realizando ou remindo, como que está sendo? Como que eu estou trabalhando isso? Porque isso vai definir a qualidade da eternidade amanhã. Por que está falando isso, pastor? Porque todo mundo vai viver eternamente, uns para a glória eterna com Deus, outros para a glória eterna no fogo do inferno. É a palavra que fala, o Senhor Jesus Cristo que nos ensina. E o único lugar onde o tempo não importa mais, aonde tudo isso aqui que as pessoas estão vivendo, porque elas vivem nesse contexto de espaço-tempo, mas o único lugar onde o tempo não vai mais influir na alma mais de ninguém, é no inferno ou no céu. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, Ele é a porta, Ele é o Rei da glória, Ele é aquele que passa pelos portais eternos e nos franquia a passar com Ele por esses portais eternos, para entrar e permanecer no lugar santo, mas não só para isso, para poder subir o monte do Senhor, e ver a glória do Senhor, e aí pegar essa glória toda, trazer e manifestar através da sua vida, através da sua conduta, através da sua postura, da manifestação do reino de Deus em você. É isso que ele está falando, olha, este receberá a bênção. O que as pessoas estão fazendo hoje? Elas estão buscando a bênção, elas querem a bênção, elas querem a salvação, sem passar por aquilo que Cristo falou que eu tenho que passar, sem entrar, vislumbrar o altar do sacrifício, a cruz, a pia, a bacia, a palavra, eu preciso ler a palavra, preciso buscar a palavra, sem entrar no lugar santo, a menorá, a mesa dos pães, o altar do incensário, e aí subir na presença de Deus, onde está a arca. E sabe o que tinha dentro da arca, queridos? A arca ela era feita de madeira e toda revestida de ouro, porque a arca ela simbolizava Cristo. A madeira ela representa a humanidade, o ouro representa a divindade, o céu. Então Cristo, o homem perfeito, e o próprio Deus encarnado, aleluias. Sabe o que tinha dentro da arca? Tinha as pedras escritas, os mandamentos, a lei. Sabe o que tinha dentro da arca? Havia lá o bordão de Arão que floresceu. Sabe o que tinha dentro da arca? O maná, queridos, o pote com o maná, aleluia. Porque Jesus, Ele cumpriu toda a lei, Ele não revogou a lei, Ele cumpriu toda ela, porque nós não conseguimos, mas Ele fez, e aí por mérito dEle, eu vou à presença de Deus, eu posso ir à presença de Deus. Então Jesus Ele cumpre todas as coisas, a vara é a autoridade, a vara é a condução, aqui o Salmo 23, a tua vara e o teu cajado me consolam. Oh irmãos, isso é tremendo, é Ele o sumo pastor, o pastor, aquele que é o pastor eterno, o pastor dos pastores. A sua vara e o seu bordão, elas vão nos conduzir, porque Ele tem autoridade, aleluia, para falar sim e não, para decidir sobre a minha e a sua vida. Ali no monte do Senhor, Ele ordena a bênção, receberá a bênção, a salvação.
Quando você vai no fórum, tem lá a primeira vara, a segunda vara, a terceira vara. Aí tem o juiz que está ali, lotado naquela vara. É o juiz que tem autoridade para decidir, para determinar. E Jesus é o juiz, o Rei da Glória. Levantai, ó portas, ó portais, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. O juiz que tem autoridade, meu irmão, para ordenar a bênção, para ordenar a salvação. Aleluias. Por isso que Jesus está falando para mim, eu preciso primeiro vislumbrar e viver o conceito de eternidade. E aí quando eu faço isso, todas as outras coisas elas vêm, porque Ele tem para nos dar. Ele tem a autoridade, Ele tem o poder. Aleluia. E aí Jesus ele fala, eu sou o pão da vida. Isso é maravilhoso. Eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida. É o pão que não perece, porque aquele maná que estava dentro da arca não pereceu, não perece. E aí, cobrindo a arca, era a tampa, o propiciatório. Ali era feito de ouro maciço. E tinha os querubins voltados para o centro. Ali, uma vez por ano, vinha o sumo sacerdote com o sangue de um boi, de um novilho. E ali aspergia aquele sangue para fazer a propiciação dos pecados do povo. E aí o sumo sacerdote, para entrar ali no lugar santo, para subir o monte, ele tinha que se lavar, tinha que se purificar, tinha que se vestir com o traje do sumo sacerdote, tinha o peitoral com as 12 pedras, significando as 12 tribos de Israel, tinha aqui as ombreiras também, 6 pedras de cada lado, mostrando que ele sustentava as 12 tribos nos ombros, e levava no peito, no coração, as 12 tribos, tinha um turbante, e ali havia uma plaquinha de metal escrito, santidade ao Senhor, aleluia, porque quem sobe no monte, tem que ter mãos limpas e coração puro, não pode dar a sua alma vaidade. E aí na roupa dele tinha lá os sininhos e tinha as romãs, e ele ia entrando, e ficava amarrado numa corda, ele ia entrando, o sininho ia mexendo, aí ele levava o sangue, e aspergia na arca, para poder fazer a expiação do pecado do povo anualmente, sobre o propiciatório, na presença do próprio Deus, mostrando ao Senhor, foi feito o sacrifício, está pago, então por isso agora eu posso levá-los, as petições dele, e o Senhor fala com o teu povo, manifesta a tua glória no meio do teu povo, aleluia. E por que ele era amarrado? Porque, meu irmão, se ele entrasse ali no santíssimo lugar, com pecado, sem se purificar, ele era automaticamente fulminado. E aí os outros não podiam entrar, porque quem podia entrar no lugar santíssimo? Só o sumo sacerdote, os outros eram sacerdotes, se entrasse ia morrer também. Então puxava o sujeito que morria pela corda. E aí Jesus, o nosso sumo sacerdote, que leva as 12 tribos no peito, leva a mim e a você no peito, e nos sustenta nos seus ombros. E aí tem aqui a santidade perfeita, porque não teve pecado algum. Ele abre o caminho, um novo e vivo caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e nos dá acesso, querido, ao monte santo do Senhor. Então suba, porque Ele quer te mostrar coisas tremendas, Ele quer manifestar coisas tremendas. Vamos subir, porque Ele vai receber a bênção. E bênção é a baraca, fonte, prosperidade, louvor de Deus, dom, presente, esse é o seu significado de bênção, e justiça do Senhor, e a sua salvação, da sua salvação. Salvação é prosperidade, é libertação. Salvação, queridos, é algo que dá um gozo eterno para mim e para você, a presença de Deus, a eternidade com Deus. E aí, no versículo 6, esta é a geração daqueles que buscam. E queridos, isso aqui é um versículo muito forte, porque será que nós somos a geração daqueles que buscam a face do Deus de Jacó? Você está buscando? Você é a geração que busca a face do Senhor? Ou tem muita coisa para eu fazer? Tem muita série para maratonar? Tem muita filme para assistir? É muita rede social, é muito colega na rede social. Eu tenho mais de 1.500 amigos no Face, 2.000 amigos no Face. Você nunca viu a cara do sujeito, é teu amigo? Amigo é Jesus, meu irmão. Amigo é algo pessoal, amigo é algo de intimidade, é algo de frequência, é algo de intensidade. Qual a intensidade e frequência que você tem com seus amigos do Face? Você tem que ter intensidade, frequência e permanência na presença dele, do seu amigo que te deu a salvação e que te leva para o céu.
Aleluias. Ele é o verdadeiro amigo. Será que eu e você somos a geração que está buscando a face do Senhor nesse momento de crise? Ou nós estamos nos desesperando também, conforme do jeito que as pessoas que não conhecem a Cristo, que não entraram dentro do tabernáculo, estão agindo? Meu irmão, vamos crer em Deus, crede também em mim. Jesus falando, na casa de meu pai há muitas moradas, eu já vos preparei lugar. Aleluias. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Eu e você somos essa geração. Agora é o momento para você mostrar a sua cara, você mostrar que geração você é. Geração de intercessão, geração que aquele que clama e pede, caia teu espírito. Aleluias. Aleluias. Oh, meu irmão, para cair o Espírito de Deus precisa haver quebrantamento. Para cair o Espírito de Deus precisa, querido, ter comunhão. Precisa estar na mesma doutrina, aqui na palavra do Senhor. É preciso oração. É preciso a manifestação do reino, ao compartilhar do pão, a unidade mínima para você tirar a fome de alguém, um pãozinho. Quanto custa um pãozinho na padaria? Você falar que eu não tenho a capacidade de ajudar, como ajudar? Tem. Você pode comprar um pão com mortadela, um pão com presunto e queijo, e dar para uma pessoa que está faminta. Você está exercendo o reino. E Jesus falou, queridos, quem faz isso a um desses pequeninos está fazendo a mim. Aleluias. Nós somos essa geração, meu irmão, ou é a geração do egoísmo? A geração do embeiçamento, né? Não pode falar nada que embeiça. Falou qualquer coisinha, o beiço cai. Não pode falar a palavra mais forte, uma palavra mais dura que magoa. Que geração somos nós? Nós somos forjados no fogo do Espírito. Aleluia! A espada é forjada pelo fogo, e a palavra de Deus é a espada, é uma espada, queridos, que vai ali, ó, no cerne, a ponto de dividir ossos e medula. Tamanho é o poder da espada, da palavra de Deus. Aleluia. Então nós precisamos pegar essa espada e começar a manusear essa espada, a brandir a espada, a palavra do Senhor. E aí, querido, a hora que você sobe no monte, a hora que você chega na presença de Deus, de jeito que você volta com o rosto resplandecente, assim como Moisés desceu, resplandecente. A glória de Deus, ela impregna em você, o céu impregna em você, aleluia, oh, aleluia. Você começa a transpirar o céu, você começa a transpirar a glória. O povo não quis subir no monte. Quando Deus falou, olha, no momento certo você manda todo mundo subir, o povo ficou com medo, porque começou a soar trombetas, buzinas, vozes, trovões, aleluia, e começou a fumegar o monte. Meu irmão, a glória é isso, a glória é poder, a glória estremece, a glória fumega, a glória, meu irmão, de Deus é poderosa, aleluia. Eu não posso ficar com medo, eu tenho que entrar para a nuvem, eu tenho que subir. Então sobe. Essa é a geração que busca a face do Deus de Jacó. Buscar a face do Deus de Jacó é subir o monte. Aleluia. Não tenha medo de entrar na presença, porque o Senhor nos proporciona isso para que você desça cheio da glória. Aleluia. Para que você desça resplandecente, com o rosto resplandecente. O que é isso? Esse é o poder de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória é a luz do Senhor. E aí Jesus fala, vós sois a luz do mundo. Para eu ter luz eu preciso entrar e chegar na fonte. Quem é a fonte? Quem é o Pai das luzes? É o Pai da eternidade. Então eu preciso entrar, subir na presença dele. E eu estou impregnado de luz, eu resplandeço a luz. Resplandeço a luz. Esta é a geração daqueles que buscam, aqueles que busca, querido. Querido, você já saiu, olhou para o céu, já viu a grandiosidade do céu estrelado? Olha como está a lua, ela está aquela meia lua e tem ainda um planeta ali alinhado com ela. Você já parou para perceber
que a mão de Deus, a palavra de Deus, ela sustenta todos os astros, todos os planetas, todas as estrelas no seu lugar, aleluia. E aí ele fala: todas as estrelas cabem na palma da minha mão, eu chamo cada uma delas pelo seu nome, e existem bilhões e bilhões de estrelas. Então subir no monte do Senhor, querido, é você entrar na dimensão celestial, nos palácios celestiais, é você adentrar, querido, chegar, se Deus permitir, o terceiro céu, onde Paulo foi, ver coisas inefáveis que não dá para você expressar. Paulo viu coisas tão grandiosas lá, que Deus teve que colocar um espinho na carne, para ele não se ensoberbecer, não ficar metido, porque eu sou o cara, eu fui lá, eu vi. Não, mas o Senhor quer que nós subamos, e que nós sejamos essa geração que busca a face do Deus de Jacó. E aí ele fala: levanta, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Aleluias, aleluias. Cristo, Ele é a porta das ovelhas, Ele é o caminho, Ele nos dá acesso ao lugar santíssimo, Ele nos dá acesso ao santo lugar, Ele nos capacita pelos seus méritos a permanecer. Quando eu obedeço, eu faço a sua vontade. E Jesus falou: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a Ele. O que é a manifestação? É a glória, é a glória. E aí nós entramos na presença do Senhor, e aí Ele começa a nos mostrar coisas maravilhosas, coisas tremendas, começa a nos falar por sonhos, começa a nos falar por visões, nos dá revelação daquilo que é a palavra dEle. E ele, o versículo 9, ele: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas. E por meio de Cristo, eu entro nas entradas eternas, aleluias, nos palácios celestiais. Eu começo a vislumbrar as moradas celestiais, que Jesus já preparou. Ele falou: crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, aleluias, muitas. Já parou para pensar, para imaginar? Quem é o Rei da Glória? Não é qualquer um, não é um homem reles mortal, não é um sistema, não é uma filosofia, não é uma ideologia. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, aleluia. O Senhor poderoso na guerra. Quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, querido, só com o poder da sua palavra, a espada que sai da sua boca, a palavra que sai da sua boca vai destruir todos os exércitos que vão se ajuntar lá no Vale do Armagedon contra Israel. Vai ser assim, porque Ele é o poderoso, Ele é o Senhor, aleluias, da glória. Ele é o poderoso na guerra, Ele é o forte, aleluias. Por isso que todas as portas, quando Ele passa, elas levantam as suas cabeças para ver quem é o Rei da Glória. Eu e você, nós precisamos levantar as nossas cabeças para ver quem é o Rei da Glória. É o Senhor Jesus, é Ele é o Rei da Glória, Ele é o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Então, meu irmão, minha irmã, que nos assiste, não se turbe o vosso coração. Sabe por que a gente turba o nosso coração? Por que a gente se angustia? Porque a gente olha para a circunstância. Porque você olha para o que está acontecendo, você olha só para o problema. Olha para Cristo. Olha para Jesus. Quando Jesus ele vinha caminhando no mar à noite, em meio ao vento, em meio às ondas, os discípulos se atemorizaram, acharam que era um fantasma. Quem que será? Quem é? Jesus, não tem mais, sou eu. Aí Pedro fala assim: é o Senhor mesmo, se é o Senhor me faz ter contigo. Aí Pedro desceu, rapaz, esse é tremendo. Foi o único discípulo que teve a coragem de descer de um barco em alto mar, no mar da Galileia, à noite, com as ondas ali revoltas e o vento soprando, e o sujeito ele pega assim: o Senhor mesmo me faz ter contigo. Nós precisamos dessa ousadia, queridos, de Pedro.
É o Senhor que está falando, eu quero subir esse monte, eu vou fazer aquilo que a tua palavra está falando, eu vou subir, eu quero experimentar essa glória. E aí Pedro, ele anda por cima das águas. Mas aí o que acontece? Pedro, ele desvia o olhar de Cristo, começa a olhar para o mar, para a escuridão, para o vento, e ele começa a submergir. E se você olhar para tudo que está acontecendo aí, meu irmão, ai, porque o Moro saiu, o que vai ser agora? Ai, que agora? E o Bolsonaro? Ai, e os ministros do Bolsonaro? Ou é corrupto, não é? Fez coisa errada, não fez? Ah, meu querido, minha querida, se você começar a olhar para isso, você vai afundar. Olha para Jesus, olha para Ele. Ele é o Rei da Glória, o Senhor dos exércitos, forte e poderoso, o Senhor da guerra, aleluia. Ele vence todas as batalhas, a guerra já está vencida, porque Ele é o Criador de todas as coisas, Ele tem o domínio de todas as coisas. E a palavra de Deus fala que Pedro começou a submergir, Jesus Cristo foi lá, deu a mão para ele, porque temais, ó homem de pequena fé. Muitas vezes eu e você, nós somos de pequena fé, a gente começa a temer, começa a submergir. E aí Jesus precisa olhar para a gente, pegar na nossa mão, dar uma sacolejada. E aí interessante que Jesus continua andando por cima das águas, né? A palavra de Deus não fala que ele foi nadando, e nem tem um pouco Pedro foi nadando até o barco. Jesus pegou o Pedro, não sei se ele andou do lado, se pegou Pedro no colo, a palavra não relata isso, mas eles continuaram andando por cima das águas. Então, querido, com Jesus, meu irmão, você passa no meio da tempestade, você passa no meio do oceano tempestuoso, no meio da escuridão, Ele é a tua luz, Ele é nosso guia, Ele é aquele que é a presença. Com Jesus, querido, às vezes você não consegue até andar por cima das águas, mas Ele te carrega, Ele te conduz. Então creia nele, creia em Deus, Ele cuida de nós, aleluias, aleluias. Tem a dimensão de eternidade. Olhe para o céu, lá nós não vamos ser mais afetados pelo tempo. Quando a gente chegar lá, nós não vamos ter mais esses problemas que a gente vislumbra aqui. Então tem de bom ânimo, porque a eternidade não tem como se comparar com essa vida que é tão pequena, tão passageira. E o Senhor, Ele quer que nós vislumbremos os portais eternos, e com Ele nós fazemos isso. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. O Espírito Santo, Ele fale poderosamente ao teu coração, e essa palavra, ela possa frutificar aí no teu coração, ela possa arder, ela possa queimar, e você possa ficar ali meditando nela, ali a hora que você deitar no teu travesseiro, e tenha a intrepidez e a coragem de subir ao monte do Senhor, porque o Senhor quer fazer você resplandecer aqui nessa terra, porque nós somos luz do mundo, luz do mundo. O Senhor quer fazer isso com você, querido. Então vai, tenha coragem, seja a geração que busca a face do Deus de Jacó. Aleluia! Glória a Deus, Deus nos abençoe, em nome dEle.